O sol do deserto castigava sem piedade a pequena base de operações avançada na província de Helmand, Afeganistão. A sargento Maya Rodrigues enxugou o suor da testa enquanto concluía a checagem matinal do equipamento. Aos 26 anos, já havia cumprido 2 missões no exterior, mas esta destacação parecia diferente. A tensão no ar estava mais densa, os ataques mais frequentes, e cada dia trazia novos desafios que testavam os limites da resistência humana. Maya crescera numa pequena cidade do Texas, filha de uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos para pôr comida na mesa. Entrar para os fuzileiros navais fora seu bilhete para uma vida melhor. Uma forma de servir ao país e provar que era mais forte do que todos esperavam. Sua mãe chorou quando ela partiu para o campo de treinamento, mas Maya prometera voltar viva. Essa promessa ecoava em sua mente todos os dias que passava na zona de guerra. A base abrigava cerca de 200 fuzileiros, todos vivendo em alojamentos apertados e comendo refeições que tinham gosto de papelão. Mas eram uma família. Compartilhavam histórias, protegiam uns aos outros e encontravam maneiras de rir, mesmo nos momentos mais sombrios. Maya conquistara o respeito de sua unidade com trabalho árduo e dedicação. Nunca pediu tratamento especial e sempre se voluntariava para as missões mais difíceis. Seus companheiros a chamavam de Rocha, porque nada parecia abalar sua compostura. Naquela manhã em particular, Maya recebeu a missão de escoltar um comboio. 3 veículos seguiriam até uma aldeia próxima para entregar suprimentos médicos e se reunir com líderes locais. Eram missões rotineiras, porém perigosas. As estradas estavam repletas de dispositivos explosivos improvisados, e os insurgentes costumavam usar a cobertura dos prédios para lançar emboscadas. Todo fuzileiro sabia que sair da base significava aceitar a possibilidade de não voltar. O soldado de primeira classe, Daniel Chen, também fora designado para o comboio. Com apenas 19 anos, Dani era um dos mais jovens da unidade. Ingressara nos fuzileiros logo após o colégio, inspirado pelo avô que servira no Vietnã. Dani era de estatura pequena, mas tinha um coração maior do que qualquer um que Maya já conhecera. Estava sempre fazendo piadas, tentando manter o moral elevado, mesmo quando as coisas apertavam. Os outros fuzileiros cuidavam dele como de um irmão mais novo. Enquanto o comboio se preparava para partir, Maya percebeu Dani conferindo o equipamento pela 3ª vez. As mãos dele tremiam levemente, e ela viu a preocupação em seus olhos. Caminhou até ele e pousou uma mão em seu ombro. Dani levantou o olhar e tentou sorrir, mas o medo era evidente. Maya disse que o medo era normal, que mantinha os soldados vivos e atentos. Lembrou-o de confiar no treinamento e permanecer junto da equipe. Dani assentiu, inspirando fundo para se firmar. Os 3 Humvees deixaram a base pouco depois do amanhecer. Maya estava no 2º veículo, servindo como atiradora na torre. A posição era exposta e perigosa, mas lhe dava uma visão clara do terreno ao redor. Ela varria telhados e janelas, procurando qualquer sinal de ameaça. O rádio crepitava com conversas constantes, enquanto o comboio avançava lentamente pela estrada empoeirada. Cada buraco, cada pilha de lixo, cada veículo abandonado, podia ser uma bomba prestes a explodir. A aldeia ficava a apenas 5 milhas da base, mas a viagem parecia durar horas. A tensão dentro dos veículos era palpável. Ninguém falava sem necessidade. Todos estavam focados em seus setores designados, atentos ao perigo. O coração de Maya batia forte no peito, mas as mãos permaneciam firmes na metralhadora. Ela aprendera a controlar o medo, canalizando-o em hiperconsciência e reflexos rápidos. Estavam a menos de 1 milha da aldeia, quando a primeira explosão rasgou o ar. O veículo da frente desapareceu numa nuvem maciça de poeira e destroços. A detonação foi tão poderosa que ergueu o Humvee do chão e o virou de lado. O veículo de Maya derrapou até parar, e, imediatamente, os fuzileiros passaram a receber fogo inimigo de múltiplas direções. Balas tilintavam na blindagem, e o ar se encheu de gritos e tiros. Maya respondeu ao fogo,
Seu treinamento assumiu o comando enquanto ela mirava nos clarões de boca de um prédio próximo. O terceiro veículo do comboio parara atrás deles e os fuzileiros desembarcavam para estabelecer um perímetro defensivo. Em meio ao caos e à fumaça, Maya viu figuras se movendo perto do veículo da frente, agora tombado. Sabia que havia 4 fuzileiros lá dentro, e cada segundo contava se quisessem sobreviver. O sargento de pelotão berrava ordens pelo rádio, pedindo apoio aéreo e evacuação médica, mas a ajuda levaria pelo menos 20 minutos. A emboscada fora bem planejada. Insurgentes posicionados em vários prédios criavam um fogo cruzado que tornava quase impossível alcançar o veículo destruído com segurança. Maya viu as chamas começando a lamber a parte inferior do Humvee virado. Se houvesse vazamento de combustível, o veículo inteiro poderia explodir a qualquer momento. Sem pensar na própria segurança, Maya tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Avisou ao motorista que iria verificar o veículo da frente. Antes que alguém pudesse detê-la, saltou da torre e disparou na direção dos destroços. As balas levantavam poeira ao redor de seus pés, e ela podia ouvir seus companheiros fuzileiros gritando para que voltasse. Mas tudo em que conseguia pensar eram os 4 homens presos dentro daquele veículo, contando com alguém para salvá-los. Maya disparou pelo terreno aberto, suas botas martelando contra a terra endurecida. O tempo parecia desacelerar enquanto a adrenalina invadia seu corpo. Podia ouvir sua própria respiração, alta e rápida dentro do capacete. A distância até o veículo virado era de apenas uns 50 jardas, mas parecia interminável. Cada passo a levava mais perto das chamas e do fogo inimigo que vinha de todos os lados. Ela corria em zigue-zague, tentando se tornar um alvo mais difícil. Uma bala passou zunindo tão perto de sua cabeça que sentiu o deslocamento do ar. Outro projétil atingiu o chão a poucos centímetros de seu pé esquerdo, lançando terra e pedras para cima. Atrás dela, ouvia o fogo de cobertura de sua unidade se intensificar, tentando suprimir as posições inimigas. O som das metralhadoras e fuzis criava uma parede ensurdecedora de ruído que tornava impossível pensar com clareza. Quando Maya alcançou o Humvee tombado, imediatamente avaliou a situação. O veículo estava de lado, com o compartimento de passageiros esmagado e retorcido pela explosão. Fumaça saía do motor, e ela sentia o cheiro de gasolina misturado ao fedor acre de explosivos. As portas estavam travadas, e do interior vinham gemidos. Alguém ainda estava vivo, e isso significava que ainda havia esperança. Maya agarrou a maçaneta da porta traseira e puxou com toda a força. Não cedeu. O metal estava entortado e deformado pela explosão, selando os fuzileiros dentro do que rapidamente se tornava uma armadilha mortal. Podia sentir o calor do fogo crescente em seu rosto, e o suor escorria pelas costas. Suas mãos tremiam agora, não de medo, mas do esforço físico brutal de tentar forçar a porta. Precisava de ajuda, mas não havia tempo para esperar. Usando a coronha do fuzil, golpeou a janela da porta traseira. O vidro à prova de balas rachou, mas não quebrou. Golpeou de novo, repetidas vezes, despejando cada grama de força em cada pancada. Finalmente, o vidro cedeu, abrindo espaço suficiente para que alcançasse o interior. Dentro, conseguiu ver 3 fuzileiros inconscientes e cobertos de sangue. Mas o quarto, o soldado Danny Chen, estava acordado e a fitava com olhos arregalados de terror. Danny estava preso sob equipamentos e destroços, as pernas esmagadas pelo teto colapsado do veículo. Maya viu que ele estava ferido, com sangue escorrendo pelo rosto a partir de um profundo corte acima do olho. Enfiou a mão pela abertura e agarrou a dele, apertando com força. Disse-lhe para aguentar, que iria tirá-lo dali. Os lábios de Danny se moveram, mas nenhum som saiu. Estava em choque, o corpo desligando-se por causa do trauma e da dor. Maya recuou e olhou em volta, frenética, procurando algo para forçar a porta.
avistou um pedaço de metal retorcido da explosão a uns 3 metros de distância. Correu para pegá-lo quando outra explosão sacudiu a área. Um foguete propelido atingiu um dos prédios onde os insurgentes estavam, lançando blocos de concreto pelo ar. Os fuzileiros haviam chamado reforços e agora morteiros e granadas eram lançados contra as posições inimigas. Ela agarrou a barra de metal e correu de volta ao Humvee. As chamas estavam maiores, rastejando cada vez mais perto do tanque de combustível. Maya sabia que tinha apenas minutos, talvez segundos, antes que o veículo explodisse. Enfiou a barra na fresta entre a porta e a moldura, usando-a como alavanca. Seus músculos gritavam em protesto, enquanto ela empurrava com todo o peso. A porta gemeu e cedeu um pouco, mas ainda não o suficiente para puxar os fuzileiros para fora. 2 outros companheiros de unidade, desafiando o fogo inimigo, chegaram até ela. Juntos, somaram forças sobre a barra de metal. Finalmente, a porta se abriu com um grito metálico, o bastante para criar uma rota de fuga. Maya imediatamente se arrastou para dentro do interior tomado pela fumaça, tossindo quando os gases acres queimaram seus pulmões. Foi até Danny primeiro, porque ele estava consciente e poderia ajudar se conseguisse libertar as pernas. Trabalhando rapidamente, Maya ergueu a parte colapsada do teto, apenas o suficiente para que ele se soltasse. Suas pernas estavam muito machucadas, e um tornozelo se torcia em ângulo antinatural. Mas ainda podia se mover. Ela o arrastou, meio carregando até a abertura, onde os outros fuzileiros o puxaram para a segurança. Assim que Danny saiu, Maya voltou para ajudar os 3 homens inconscientes, que ainda estavam presos dentro do veículo em chamas. A fumaça estava mais densa, e a visibilidade dentro do Humvee quase nula. Maya tateava no escuro, as mãos buscando corpos. Encontrou o primeiro fuzileiro largado contra o painel. Seu pulso era fraco, mas presente. Agarrou-o pelos braços e começou a arrastá-lo em direção à porta. Era muito mais pesado que Danny, e o espaço confinado tornava quase impossível ter alavanca. Suas costas e ombros ardiam com o esforço, mas ela se recusava a desistir. Os outros fuzileiros ajudaram a puxar o primeiro homem inconsciente para fora. Então Maya voltou para buscar o segundo. Agora, o calor dentro do veículo era quase insuportável. Ela podia sentir a pele queimando e os pulmões pareciam em chamas pela inalação de fumaça. Mas seguiu em frente apesar da dor, movida pelo conhecimento de que vidas dependiam de suas ações. Encontrou o segundo fuzileiro e iniciou o processo exaustivo de arrastá-lo para a segurança. Assim que conseguiu levá-lo até a porta, ouviu um som que fez seu sangue gelar. Era um silvo vindo de perto do tanque de combustível. O fogo alcançara a linha de gasolina e o Humvee estava a segundos de uma explosão catastrófica. Os fuzileiros do lado de fora gritavam para que ela saísse, para deixar o último homem para trás. Mas Maya não podia. Havia feito uma promessa a si mesma e a seus companheiros de que ninguém ficaria para trás. Não naquele dia. Nunca. Maya mergulhou no Humvee em chamas uma última vez. O calor era tão intenso que ela podia sentir o uniforme começando a chamuscar. A fumaça era tão densa que não conseguia ver as próprias mãos diante do rosto. Agora, operava apenas por instinto e tato, tateando entre o metal retorcido e os destroços. Seus pulmões gritavam por ar limpo, e cada respiração parecia engolir fogo. Mas em algum lugar naquela escuridão estava o 4º fuzileiro, e ela estava determinada a levá-lo para casa. Suas mãos finalmente o encontraram preso no banco do passageiro da frente. Era o cabo James Mitchell, um veterano da Carolina do Norte, que já servira em 4 missões, e estava há apenas 2 meses de voltar definitivamente para casa. Seu corpo estava mole e sem resposta, e Maya não sabia se ele ainda respirava. Ela agarrou a frente do colete tático dele e puxou, mas ele não se movia. Sua perna estava presa sob o painel esmagado, aprisionada por centenas de quilos de metal retorcido. Lá fora,
Os outros fuzileiros já haviam retirado o segundo homem inconsciente e se preparavam para recuar para uma posição mais segura. O fogo inimigo diminuíra momentaneamente enquanto os insurgentes se reposicionavam, mas todos sabiam que era apenas questão de tempo até o ataque recomeçar. O sargento de pelotão gritava pelo rádio, exigindo que Maia evacuasse imediatamente. O Humvee iria explodir, e ele não podia se dar ao luxo de perder mais um fuzileiro tentando salvar alguém que talvez já estivesse morto. Mas Maia não ouvia as ordens que estalavam pelo rádio. Toda a sua atenção estava em libertar o cabo Mitchell. Ela firmou os pés contra o que restava do console central e puxou com cada grama de força que lhe restava. Seus braços pareciam ser arrancados das articulações. Pontos pretos dançavam em sua visão pela falta de oxigênio. Sentia o gosto de sangue na boca, de tanto morder o lábio. Ainda assim, a perna de Mitchell continuava presa. Maia ajustou a posição e tentou outro ângulo. Tacteou pela perna dele até encontrar o ponto em que o metal a esmagava. Com as duas mãos, empurrou a seção do painel com toda a força. Sua visão começava a se estreitar como um túnel. O corpo chegava ao limite do que podia suportar, e ela soltou um grito primal de esforço, convocando reservas de energia que nem sabia possuir. O metal cedeu apenas o suficiente. Maia imediatamente agarrou Mitchell pelos ombros e o puxou para fora. Ele estava completamente inconsciente, um peso morto em seus braços. Ela iniciou o processo agonizante de arrastá-lo até a porta, movendo-se de costas em meio à fumaça e às chamas. Cada movimento era tortura. Seus músculos estavam além da exaustão, funcionando apenas pela adrenalina e pura força de vontade. Tropeçou em destroços, bateu a cabeça na estrutura de metal dobrada, mas nunca soltou Mitchell. Quando finalmente alcançou a abertura, mãos o agarraram e o puxaram para a segurança. Maia começou a segui-lo, mas de repente suas pernas não responderam mais. A adrenalina que a mantivera de pé se dissipava, e seu corpo cedia devido à fumaça inalada e ao esforço físico extremo. Sentiu-se começando a desmoronar enquanto caía para fora do Humvee, direto ao chão. 2 fuzileiros a pegaram e começaram a arrastá-la para longe do veículo em chamas. Tentou dizer que podia andar, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava em carne viva, danificada pela fumaça. Via as bocas deles se moverem, gritando algo, mas o som parecia distante e abafado. Tudo acontecia em câmera lenta. Viu Danny sendo colocado numa maca, o rosto pálido, mas com os olhos abertos e conscientes. Viu o cabo Mitchell sendo carregado por 4 fuzileiros, o corpo mole e imóvel. O grupo havia avançado uns 30 metros quando o Humvee finalmente explodiu. A onda de choque derrubou todos no chão, e uma chuva de destroços em chamas caiu ao redor. Maia sentiu o calor varrer suas costas, como a porta de um forno se abrindo. Pedaços de metal retorcido caíam do céu, batendo contra o solo e contra os outros veículos. Um pneu aterrissou a poucos passos de onde ela estava, ainda ardendo em chamas laranja intensas. Maia tentou se levantar, mas não conseguiu. Suas pernas se recusavam a obedecer. Sentiu mãos fortes a erguerem, carregando-a até um dos Humvees restantes. Rostos surgiam e desapareciam em sua visão turva. Companheiros fuzileiros cujos nomes conhecia, mas que não conseguia recordar em seu estado confuso. Alguém pressionava uma máscara de oxigênio contra seu rosto, e ela inspirou com gratidão o ar limpo. Doía em seus pulmões danificados, mas também trazia clareza à sua mente enevoada. O comboio precisava seguir antes que os insurgentes se reorganizassem e lançassem outro ataque. Os fuzileiros feridos foram carregados rapidamente nos veículos restantes. Maia encontrou-se na traseira de um Humvee com os 3 homens inconscientes que havia retirado dos destroços. Um médico de combate trabalhava freneticamente no cabo Mitchell, tentando estabilizá-lo para a viagem de volta à base. O médico balançava a cabeça repetidas vezes e Maia sabia o que isso significava. Os ferimentos de Mitchell eram graves, possivelmente fatais.
Enquanto o Humvee avançava em alta velocidade rumo à base, sacudindo-se violentamente na estrada irregular, Maya se encostava à parede lateral, tentando processar o que acabara de acontecer. Suas mãos tremiam incontrolavelmente agora, e ela não conseguia recuperar o fôlego apesar da máscara de oxigênio. O médico a olhou com preocupação e disse para ficar imóvel, que ela também precisava de cuidados médicos, mas os olhos de Maya estavam fixos em Mitchell, observando o peito dele subir e descer em respirações rasas e laboriosas. Danny estava em outro veículo à frente, e Maya rezava para que ele ficasse bem. Os ferimentos pareciam sérios, mas não fatais. Os outros 2 fuzileiros que ela havia resgatado continuavam inconscientes, mas com sinais vitais estáveis, segundo o médico. Ela conseguira tirar todos os 4 daquele veículo em chamas antes da explosão. Contra todas as probabilidades, havia realizado o impossível, mas a que custo? Seu corpo parecia destruído. Seus pulmões estavam comprometidos, e ela não sabia se Mitchell sobreviveria até chegarem à base. Quando esta finalmente surgiu à vista, Maya sentiu uma onda de alívio. Haviam conseguido. O pessoal médico já aguardava no portão, alertado pelo rádio sobre as baixas que chegavam. Assim que o veículo parou, macas apareceram e os feridos foram levados às pressas para a instalação médica. Maya tentou sair do Humvee sozinha, mas desabou assim que seus pés tocaram o chão. A última coisa que se lembrava antes de tudo escurecer foi ver Mitchell sendo carregado em uma maca, o rosto cinzento e sem vida. A escuridão a envolveu, densa e sufocante. Não sabia se seus olhos estavam abertos ou fechados. Não havia noção de tempo ou lugar, apenas uma sensação de flutuar, acompanhada por sons distantes que não faziam sentido. Vozes murmuravam em algum lugar longínquo, falando palavras que não conseguia entender. Máquinas apitavam em ritmo constante, que parecia acompanhar a pulsação em sua cabeça. A dor irradiava por todo o corpo, especialmente no peito e na garganta, tornando cada respiração um esforço consciente. Gradualmente, a escuridão começou a recuar. Maya tomou consciência de uma luz forte acima dela, clara demais e clínica demais para ser o sol do deserto. Tentou se mover, mas descobriu que o corpo estava pesado e imóvel, como se correntes invisíveis a prendessem. O pânico começou a tomar conta. Onde estava? O que havia acontecido? A última lembrança era a explosão, a fumaça, os corpos que puxara para fora do Humvee em chamas. Teria falhado? Os fuzileiros estavam mortos? Um rosto surgiu acima dela, bloqueando a luz intensa. Era uma mulher de avental médico-militar, expressão calma e profissional. A enfermeira falou com voz suave, dizendo a Maya para ficar quieta e respirar devagar. Explicou que ela estava na enfermaria da base, que havia desmaiado por inalação de fumaça e exaustão. Um tubo de oxigênio estava em seu nariz e linhas de soro corriam de ambos os braços. Tinha ficado inconsciente por 6 horas. Maya tentou falar para perguntar sobre os outros fuzileiros, mas a garganta estava muito ferida. Apenas um som rouco escapou, provocando dor aguda no pescoço. A enfermeira compreendeu o que ela queria saber. Sorriu de leve e disse que todos os 4 que ela havia resgatado estavam vivos. Danny estava sendo tratado por uma fratura no tornozelo e cortes, mas estava estável e já reclamando da comida do hospital. Os outros 2 tinham recobrado a consciência e deveriam se recuperar totalmente. Mas quando Maya gesticulou em referência a onde vira o cabo Mitchell pela última vez, a expressão da enfermeira mudou. Ela hesitou antes de explicar que Mitchell estava em estado crítico. Sofrera ferimentos internos graves e fora evacuado para um hospital militar maior na Alemanha. Os médicos da base haviam feito tudo o que podiam, mas sua sobrevivência dependia agora de cirurgiões especializados. As próximas 48 horas seriam cruciais para determinar se ele viveria. A notícia atingiu Maya com força. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelos cantos. Arriscara tudo para salvá-lo,
quase morrera ao tirá-lo dos destroços. A ideia de que ele poderia não sobreviver era quase insuportável. A enfermeira apertou sua mão e disse que, sem as ações de Maya, Mitchell certamente teria morrido na explosão. Ela lhe dera uma chance de lutar, e isso era mais do que qualquer um poderia pedir. Nos 2 dias seguintes, Maya permaneceu na enfermaria da base, recuperando-se dos ferimentos. A inalação de fumaça havia danificado seus pulmões, e os médicos queriam monitorar de perto sua respiração. Seus braços e ombros estavam cobertos de hematomas profundos pelo esforço físico de arrastar homens adultos através de um espaço confinado. Ela tinha queimaduras de 2º grau nas mãos e no rosto, por causa do calor do fogo. Mas a dor física não se comparava ao peso emocional que carregava, pensando no destino de Mitchell em um hospital a milhares de quilômetros dali. Danny a visitou no 2º dia, mancando com muletas e o tornozelo engessado. Seu rosto se iluminou ao vê-la acordada. Sentou-se na beira da cama e tentou encontrar palavras para agradecer por ela ter salvo sua vida. Sua voz falhava de emoção ao descrever como fora estar preso naquele Humvee, vendo as chamas se aproximarem e acreditando que iria morrer. Então o rosto dela apareceu na janela e ele soube que tudo ficaria bem. Maya balançou a cabeça, ainda incapaz de falar direito, e apontou para ele e depois para si mesma. Tentava comunicar que qualquer fuzileiro teria feito o mesmo, que eram uma família e cuidavam uns dos outros. Mas Danny insistiu que aquilo fora diferente. Ele a viu voltar ao veículo em chamas várias vezes, arriscando a própria vida sem hesitação. Aquilo não era apenas dever ou treinamento. Era coragem além de qualquer coisa que já tivesse testemunhado. Outros fuzileiros do comboio também foram visitá-la, enchendo o pequeno quarto de histórias e risadas. Contaram que toda a base falava do que ela havia feito, que o oficial comandante queria vê-la assim que fosse liberada pelos médicos. Alguns brincaram que ela deveria ganhar uma medalha por ser a fuzileira mais maluca com quem já haviam servido. Mas por trás do humor havia respeito genuíno e gratidão. Todos sabiam que os 4 homens teriam morrido sem a intervenção dela. No 3º dia, Maya finalmente pôde sentar-se e fazer sua primeira refeição de verdade. A garganta ainda estava dolorida, mas ela conseguia engolir alimentos macios e falar em sussurros. A equipe médica ficou satisfeita com o progresso e comentou que talvez ela fosse liberada para serviço leve dentro de uma semana. Mas Maya não pensava em voltar à atividade. Sua mente estava consumida pela preocupação com o cabo Mitchell e o resultado de suas cirurgias na Alemanha. Naquela tarde, o sargento do pelotão veio visitá-la. O sargento Williams era um homem duro, que havia visto combate em 3 guerras diferentes. Não era conhecido por demonstrar emoção nem por dar elogios facilmente. Mas quando entrou no quarto de Maya, havia algo diferente em sua expressão normalmente severa. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, olhando para ela por um longo momento antes de falar. Williams disse que tinha recebido notícias da Alemanha. O cabo Mitchell havia sobrevivido a várias cirurgias e estava estável. Os médicos acreditavam que ele se recuperaria totalmente, embora levasse meses de reabilitação. Maya sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto o peso que carregava finalmente se levantava. Mitchell iria ficar bem. Todos iriam ficar bem. Ela tinha cumprido a promessa de trazê-los de volta. Mas Williams não tinha terminado. Explicou que o que Maya havia feito naquele dia fora testemunhado por todos os fuzileiros do comboio. Suas ações tinham sido filmadas pelas câmeras nos capacetes de vários homens e as imagens foram enviadas pela cadeia de comando. O general responsável pelas operações na região revisara pessoalmente o vídeo e estava recomendando Maya para a Navy Cross, a 2ª mais alta condecoração militar por valor em combate. Maya ficou atônita. Tentou protestar, dizendo que apenas fizera o que qualquer fuzileiro faria, mas Williams a interrompeu. Explicou que o que ela fez ia muito além do dever. Ela salvara sozinha 4 vidas sob fogo inimigo e sob risco certo de morte.
Demonstrar a coragem e altruísmo que incorporavam tudo o que os fuzileiros defendiam, quisesse ou não o reconhecimento. Ela iria receber a medalha porque suas ações mereciam ser honradas e lembradas. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de recuperação e burocracia. Maya recebeu alta médica, mas foi colocada em serviço leve enquanto os pulmões ainda se curavam. Não tinha permissão para sair em missões ou fazer atividades físicas intensas, o que a deixava inquieta e desconectada da unidade. Os outros ainda patrulhavam e escoltavam comboios enquanto ela ficava na base, e a culpa de não estar lá para protegê-los a corroía constantemente. A notícia de seu heroísmo já se espalhara por toda a base. Onde quer que fosse, os fuzileiros interrompiam o que estavam fazendo para saudá-la ou apertar sua mão. Alguns apenas assentiam com respeito, outros queriam ouvir a história diretamente dela. Maya se sentia desconfortável com a atenção e muitas vezes fazia as refeições em seus aposentos para evitar o reconhecimento constante. Em sua mente, não fizera nada de especial. Apenas se recusara de abandonar seus companheiros no momento de maior necessidade. Danny passava em seus aposentos quase todos os dias, trazendo notícias da unidade e lhe fazendo companhia. Seu tornozelo estava cicatrizando bem e logo seria liberado para o serviço. Ele havia mudado desde a emboscada, tornando-se mais sério e focado. A experiência de quase morrer lhe dera uma nova perspectiva sobre a vida e o serviço. Disse a Maya que ela o inspirara a ser um fuzileiro melhor, a se esforçar mais e nunca desperdiçar um único dia. Os vídeos das câmeras de capacete já circulavam amplamente dentro da comunidade militar. Maya se recusara a assisti-los, por não querer reviver aqueles momentos terríveis. Mas outros tinham assistido às gravações, e o vídeo estava sendo usado como exemplo de treinamento de liderança sob fogo. Analistas militares estudavam suas decisões, a forma como avaliara a situação e agira sem hesitação. Seu resgate estava sendo discutido em academias militares como um exemplo clássico de coragem e raciocínio tático sob pressão extrema. Um mês após a emboscada, Maya recebeu a notícia de que o cabo Mitchell havia sido transferido para um centro de reabilitação nos Estados Unidos. Ele recobrara a consciência 2 semanas antes e começava o longo processo de fisioterapia. A mensagem incluía um pedido de chamada em vídeo do próprio Mitchell. As mãos de Maya tremiam ao aceitar a ligação, sem saber o que esperar ou o que dizer ao homem que havia puxado da beira da morte. O rosto de Mitchell apareceu na tela, pálido e mais magro do que ela lembrava, mas vivo e sorrindo. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas, ainda com ataduras visíveis sob a bata do hospital. Quando viu Maya, seus olhos se encheram de lágrimas. Tentou falar várias vezes antes que as palavras saíssem. Disse que os médicos haviam explicado tudo, que ele entendia que ela arriscara a vida para salvá-lo. Afirmou que não havia palavras suficientes para expressar sua gratidão, que devia tudo a ela e jamais poderia retribuir a dívida. Maya balançou a cabeça, a própria voz embargada de emoção. Disse-lhe que não havia dívida, que os fuzileiros cuidavam uns dos outros. Lembrou-o de todas as vezes em que ele orientara os mais jovens, de como salvara vidas com sua experiência e liderança ao longo de 4 missões. Disse que apenas retribuíra o favor, fazendo o que ele teria feito por qualquer um deles. A conversa durou mais de 1 hora, ambos compartilhando memórias e prometendo manter contato depois do serviço. 2 meses após a emboscada, Maya foi chamada ao gabinete do oficial comandante. Esperava por esse encontro, sabendo que a cerimônia de premiação estava sendo organizada. Mas ao chegar, encontrou não apenas seu comandante, mas uma delegação de oficiais de alta patente de vários ramos das Forças Armadas. Entre eles havia um general que ela reconheceu de transmissões de notícias, um herói de guerra condecorado que servira em múltiplos conflitos. O general explicou que as ações de Maya tinham repercutido muito além de sua unidade ou mesmo do corpo de fuzileiros. Sua história havia sido compartilhada por todos os ramos militares e alcançara também a mídia civil.
O público americano a abraçara como símbolo de coragem e sacrifício militar. Cartas e pacotes chegavam diariamente de cidadãos de todo o país, agradecendo-lhe pelo serviço e expressando admiração por seu heroísmo. Os militares queriam organizar uma cerimônia adequada para lhe entregar a Navy Cross. Mas havia mais. O general explicou que 500 fuzileiros de diferentes unidades na região haviam solicitado permissão para comparecer à cerimônia. Eram homens e mulheres que ouviram sua história e queriam honrar suas ações pessoalmente. Representavam todos os postos e especialidades, desde recrutas até oficiais superiores. A demonstração de solidariedade e respeito era sem precedentes. O alto comando decidira organizar uma cerimônia especial que incluiria todos os 500. Maya ficou sobrecarregada com a notícia. A ideia de ficar diante de 500 companheiros a aterrorizava mais do que enfrentar fogo inimigo. Tentou recusar, sugerindo uma cerimônia menor e privada, mas o general insistiu gentilmente. Explicou que a cerimônia não era apenas sobre ela. Era sobre honrar os valores que todos os fuzileiros compartilhavam. O compromisso de nunca deixar um camarada caído para trás. Sua história dava significado aos sacrifícios que todos faziam, e eles mereciam a oportunidade de expressar respeito. A cerimônia foi marcada para a semana seguinte, dando a Maya tempo para se preparar mentalmente. Ela passou horas praticando seu discurso com a ajuda de Danny, embora nunca conseguisse terminar sem que a voz se quebrasse. Não se sentia à vontade falando em público e temia se envergonhar diante de tantas pessoas. Danny a tranquilizou, dizendo que bastava falar com o coração, que todos os presentes já sabiam quem ela era e o que representava. Na noite anterior à cerimônia, Maya não conseguiu dormir. Ficou deitada em sua cama olhando para o teto, pensando nos homens que havia salvo e nos que não conseguira ajudar. Pensou em cada fuzileiro que morrera em combate, em cada família que recebera a devastadora notícia de que seu ente querido não voltaria para casa. Perguntava-se por que merecia reconhecimento quando tantos haviam feito o sacrifício final, sem que ninguém soubesse seus nomes. Ao amanhecer, Maya levantou-se e vestiu o uniforme de gala. Arrumou cuidadosamente suas condecorações e insígnias, lustrou os sapatos até que brilhassem e certificou-se de que cada detalhe estava perfeito. Se fosse ficar diante de 500 fuzileiros, honraria todos eles apresentando-se em sua melhor forma. Danny chegou para escoltá-la até o campo de cerimônia e caminharam juntos em silêncio, ambos nervosos com o que o dia traria. Quando chegaram ao pátio de formatura, a respiração de Maya falhou. 500 fuzileiros estavam em formação perfeita, criando um mar de uniformes de gala que se estendia por todo o campo. O sol da manhã refletia no latão e nas medalhas polidas. Todos os rostos estavam voltados para a plataforma onde a cerimônia aconteceria. O cenário era ao mesmo tempo belo e intimidante. Uma exibição de precisão e unidade militar que Maya jamais havia presenciado. Enquanto caminhava em direção à plataforma acompanhada por oficiais superiores, algo inesperado aconteceu. Um fuzileiro começou a bater palmas. Logo outro se juntou. Em segundos, todos os 500 estavam aplaudindo. O som ecoava pelo campo de parada como trovão. Maya sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas as conteve, mantendo a compostura enquanto subia os degraus da plataforma. Aquele momento era maior do que suas ações individuais. Representava algo fundamental sobre o serviço militar, sobre os laços forjados em combate, sobre a promessa de proteger e honrar aqueles que servem ao seu lado. Maya permaneceu em posição de sentido na plataforma, diante dos 500 fuzileiros reunidos. O aplauso continuou por uma eternidade antes que o comandante levantasse a mão pedindo silêncio. O campo caiu em quietude, restando apenas o som das bandeiras estalando no vento do deserto. Maya sentia o peso de centenas de olhos sobre si e forçou-se a respirar devagar e manter a postura militar, apesar da emoção que girava em seu peito. O general deu um passo à frente para se dirigir às tropas reunidas. Sua voz ecoou pelo campo,
ao falar sobre os valores que definem o serviço militar. Falou sobre coragem, sacrifício e o compromisso que cada militar assume de proteger seus irmãos e irmãs de armas. Explicou que o verdadeiro heroísmo não se encontra em buscar glória ou reconhecimento, mas nas decisões de fração de segundo de colocar os outros antes de si mesmo quando a morte encara de frente. Então, o general começou a recontar os eventos daquele dia, 2 meses antes. Descreveu a emboscada, o Humvee explodindo e os 4 fuzileiros presos dentro. Falou do fogo inimigo caindo de todos os lados, das chamas se aproximando do tanque de combustível, da certeza de que qualquer um que se aproximasse provavelmente morreria. À medida que detalhava cada momento do resgate, Maya se viu transportada de volta àquele dia, sentindo o calor no rosto e a fumaça queimando seus pulmões novamente. A voz do general se tornava mais firme ao descrever como ela correu em direção ao veículo em chamas não 1, nem 2, mas 4 vezes. Detalhou como forçou a porta emperrada, rastejou para dentro do interior tomado pela fumaça e arrastou fisicamente cada fuzileiro inconsciente para a segurança. Explicou como ela se recusou a abandonar o cabo Mitchell, mesmo quando recebeu ordens para evacuar, permanecendo com ele até que estivesse livre, apesar da explosão iminente. Suas palavras pintavam um quadro de altruísmo e determinação que não deixava dúvidas sobre a natureza extraordinária de suas ações. Quando terminou o relato, o general se voltou para Maya e pediu que ela avançasse. Suas pernas estavam fracas quando se moveu para o centro da plataforma. Um ajudante trouxe um estojo de veludo contendo a Navy Cross, e o general o abriu para revelar a medalha distinta com sua cruz de bronze e fita azul. Ao erguê-la, a mente de Maya viajou para todos os fuzileiros ao longo da história que haviam recebido aquela honraria. Guerreiros que enfrentaram probabilidades impossíveis e venceram pela pura coragem e força de vontade. O general prendeu a medalha em seu uniforme, bem sobre o coração. Suas mãos eram firmes e seguras, o gesto carregando o peso da tradição militar que se estendia por séculos. Quando deu um passo para trás e a saudou, todos os fuzileiros no campo seguiram o exemplo. 500 mãos direitas se ergueram simultaneamente em perfeita saudação militar. Uma demonstração de respeito que fez as lágrimas rolarem pelo rosto de Maya, apesar de seu esforço em manter a compostura. Ela devolveu a saudação, a mão tremendo levemente. Naquele momento, diante de centenas de guerreiros companheiros, ela finalmente entendeu o verdadeiro significado da cerimônia. Não se tratava de elevá-la acima dos outros ou de dizer que era mais corajosa que qualquer outro fuzileiro. Tratava-se de reconhecer que, nas piores circunstâncias possíveis, quando a morte era quase certa e recuar teria sido compreensível, ela havia encarnado os valores centrais que todo militar aspirava a viver. As saudações foram baixadas e Maya teve a oportunidade de falar às tropas reunidas. Preparara um discurso, palavras cuidadosamente escritas que Danny a ajudara a ensaiar. Mas ao olhar para aquele mar de rostos, homens e mulheres jovens e veteranos, que entendiam o peso do serviço melhor que ninguém, seu discurso preparado pareceu inadequado. Dobrou o papel e o guardou, decidindo falar de coração. A voz de Maya saiu suave no início, ainda danificada pela inalação de fumaça, mas ganhou força à medida que falava. Agradeceu a todos pela presença e pelas palavras gentis, mas insistiu que não era uma heroína. Explicou que os verdadeiros heróis eram os fuzileiros que patrulhavam todos os dias, sabendo que talvez não voltassem. Heróis eram os médicos que corriam em direção ao fogo inimigo para salvar camaradas feridos. Heróis eram as famílias em casa, que esperavam ansiosas pelo retorno de seus entes queridos, vivendo sob constante medo e incerteza. Ela falou sobre os 4 fuzileiros que havia tirado do Humvee, descrevendo cada um pelo nome e compartilhando histórias que destacavam seu caráter e contribuições. Contou à multidão sobre o humor contagiante de Danny, que mantinha o moral elevado mesmo nos dias mais sombrios.
Ela descreveu a mentoria do cabo Mitchell aos fuzileiros mais jovens e sua dedicação ao longo de 4 missões de serviço. Queria que todos entendessem que aqueles homens eram os verdadeiros heróis, que representavam milhares de militares que serviam com honra e coragem todos os dias, sem reconhecimento. A voz de Maya se quebrou ao falar dos fuzileiros que não voltaram para casa, daqueles que deram suas vidas em serviço ao país. Falou das cerimônias memoriais a que comparecera, das botas e fuzis arrumados em tributo solene, dos nomes gravados em paredes que permaneceriam muito depois que todos os presentes já tivessem partido. Esses eram os verdadeiros heróis, insistiu. Os que pagaram o preço final e mereciam muito mais honra do que ela jamais poderia receber. Então Maya abordou o que chamou de a verdadeira lição daquele dia. Explicou que todo fuzileiro é treinado para nunca deixar um camarada para trás, que esse princípio é incutido desde o primeiro dia no campo de treinamento. O que fizera não era algo excepcional ou único, era apenas viver o juramento que todos fizeram e os valores que todos compartilhavam. Disse que sabia, sem sombra de dúvida, que cada pessoa em formação naquele campo teria feito exatamente a mesma coisa se estivesse em sua posição. A multidão permaneceu em silêncio enquanto Maya continuava, suas palavras ressoando com as experiências compartilhadas de combate e serviço. Falou sobre os laços formados entre os fuzileiros, relações mais profundas do que amizade ou família. Descreveu como o combate arranca todas as diferenças superficiais entre as pessoas, revelando a verdade fundamental de que todos dependem uns dos outros para sobreviver. Naqueles momentos em que as balas voam e as bombas explodem, nada importa exceto proteger a pessoa ao seu lado. Maya concluiu dizendo que aceitava a medalha não apenas por si, mas em nome de todos os fuzileiros que já arriscaram a vida por um companheiro de armas. Disse que a Navy Cross serviria como lembrança da promessa que todos fizeram uns aos outros, um compromisso que transcendia a segurança ou o conforto individual. Prometeu levar adiante a memória daqueles que caíram e honrar seu sacrifício continuando a servir com a mesma dedicação e coragem que eles haviam demonstrado. Ao terminar de falar, houve um momento de silêncio profundo. Então os aplausos começaram novamente, ainda mais altos do que antes, mas desta vez, para Maya, parecia diferente. Já não era apenas sobre suas ações. Era um reconhecimento dos laços e valores compartilhados que uniam todos os presentes. O aplauso era por cada ato de coragem, por cada sacrifício feito, por cada promessa cumprida por militares ao longo da história. A cerimônia continuou com a entrega de condecorações adicionais a outros fuzileiros que participaram do resgate e repeliram a emboscada. Maya ficou grata por isso, querendo que o reconhecimento fosse distribuído entre todos que contribuíram para o sucesso da missão. Danny recebeu uma estrela de bronze por suas ações durante o tiroteio antes de ser ferido, e vários outros foram homenageados por sua bravura sob fogo inimigo. Após o encerramento formal da cerimônia, algo inesperado aconteceu. Os 500 fuzileiros não se dispersaram como planejado. Em vez disso, formaram 2 fileiras longas, criando um corredor a partir da plataforma. Maya ficou confusa até que o general explicou que eles queriam cumprimentá-la pessoalmente e agradecer. Era um gesto espontâneo, não parte do programa oficial, mas que os oficiais decidiram permitir. Maya caminhou entre as 2 linhas de fuzileiros, apertando mãos e trocando breves palavras com cada um. Alguns apenas assentiam com respeito. Outros compartilhavam rapidamente histórias de suas próprias experiências em combate, ou contavam como suas ações os haviam inspirado. Alguns veteranos, com lágrimas nos olhos, agradeceram por lembrá-los do motivo pelo qual haviam escolhido servir. Jovens recrutas a olhavam com admiração, vendo a prova de que a coragem de uma pessoa podia fazer diferença real. O processo levou mais de 2 horas, mas Maya nunca apressou. Olhou cada fuzileiro nos olhos, reconheceu sua gratidão e tentou transmitir sua própria apreciação pelo serviço deles. Sua mão doía de tanto apertar mãos,
Sua voz estava rouca de tanto falar, mas ela se recusou a encurtar a interação. Aqueles guerreiros haviam tirado tempo de suas funções para honrá-la, e ela lhes devia toda a atenção e respeito. Quando o último fuzileiro foi cumprimentado, Maya finalmente permitiu-se sentir a exaustão que se acumulava ao longo do dia. Danny apareceu ao seu lado, oferecendo o braço como apoio. Juntos, deixaram o campo de parada, abandonando o espaço físico, mas carregando consigo a memória do que havia acontecido. Maya sabia que aquele dia permaneceria com ela para sempre. Um lembrete da comunidade extraordinária da qual se tornara parte ao escolher servir seu país. Os meses seguintes à cerimônia trouxeram mudanças inesperadas para a vida de Maya. Sua história havia se espalhado além da comunidade militar e capturado a atenção do público americano. Organizações de notícias solicitaram entrevistas e ela recebeu milhares de cartas de pessoas de todo o país. Escolas a convidavam para falar a estudantes sobre coragem e serviço. Grupos de veteranos queriam sua presença em eventos. A atenção era avassaladora para alguém que só queria servir em silêncio e cumprir bem seu dever. Maya completou sua missão e retornou aos Estados Unidos 6 meses após a emboscada. A transição da zona de combate para a vida civil foi difícil, como é para a maioria dos militares. A hipervigilância que a mantivera viva no Afeganistão não se desligou simplesmente quando pisou em solo americano. Barulhos altos a faziam estremecer. Espaços lotados desencadeavam ansiedade. Encontrava-se constantemente vasculhando o ambiente em busca de ameaças que não existiam em sua pacata cidade natal. Sua mãe organizara uma pequena festa de boas-vindas, convidando familiares e amigos próximos. Quando Maya entrou pela porta, foi recebida com lágrimas, abraços e o amor avassalador de pessoas que haviam se preocupado com ela todos os dias de sua implantação. Sua mãe a segurou por muito tempo sem dizer uma palavra, apenas grata por ter a filha de volta, viva e inteira. Vizinhos que a conheciam desde criança lhe disseram o quanto estavam orgulhosos, como ela havia inspirado toda a comunidade. Mas Maya lutava com o rótulo de heroína que todos pareciam ansiosos para lhe atribuir. Frequentava sessões de terapia no hospital de veteranos, enfrentando o trauma do combate e a culpa que muitos sobreviventes carregam. Por que ela vivera quando tantos outros morreram? O que tornava suas ações mais dignas de reconhecimento do que as incontáveis demonstrações de bravura que aconteciam todos os dias em zonas de guerra pelo mundo. A terapeuta a ajudou a entender que seus sentimentos eram normais, que aceitar reconhecimento não diminuía os sacrifícios dos outros. Danny mantinha contato frequente por videochamadas e mensagens. Decidira seguir carreira nos fuzileiros, inspirado por sua experiência e pelos laços que formara com a unidade. Disse a Maya que queria ser o tipo de fuzileiro em quem outros pudessem confiar, do mesmo modo que ele havia confiado nela. A amizade deles fora forjada no fogo e a distância não poderia enfraquecer essa conexão. A recuperação do Cabo Mitchell progredia lenta, mas constante. Precisou reaprender tarefas básicas e passou meses em fisioterapia, reconstruindo sua força. Maya o visitou várias vezes no centro de reabilitação, e cada visita reforçava sua convicção de que fizera a escolha certa naquele dia. A esposa e os 3 filhos pequenos de Mitchell puderam manter o marido e o pai, porque ela se recusara a desistir. Essa realidade fazia com que toda a dor e trauma valessem a pena. 1 ano após o resgate, Maya recebeu um convite que a surpreendeu. Um cineasta documental queria contar sua história como parte de um projeto maior sobre coragem e sacrifício militares. Inicialmente, ela recusou. Não queria explorar sua experiência nem atrair mais atenção. Mas o cineasta explicou que o documentário se concentraria nos 4 fuzileiros que ela havia salvado, contando suas histórias e mostrando o impacto de longo prazo daquele único dia em várias famílias. Após discutir com Mitchell, Danny e os outros 2 do Humvee, Maya concordou em participar. Todos seriam entrevistados, compartilhando suas perspectivas sobre o que havia acontecido
e como isso mudara suas vidas. O cineasta trabalhou meses no projeto, conduzindo entrevistas e reunindo imagens. O objetivo era criar algo significativo que honrasse o serviço militar, mas também mostrasse o custo humano da guerra e os laços que ajudam os militares a sobreviver. O documentário estreou em um festival de cinema e recebeu ampla atenção. Retratava Maya não como uma figura sobre-humana, mas como uma pessoa comum que reagira a uma situação impossível com coragem e determinação. Mostrava o resgate em detalhes crus, mas também explorava as consequências, as lutas contra o trauma, o longo caminho de recuperação dos feridos e os efeitos que se espalharam por famílias e comunidades. Maya assistiu à estreia ao lado da mãe, de Danny, de Mitchell e sua família, e dos outros 2 fuzileiros do resgate. Rever os eventos na tela foi difícil, trazendo de volta memórias que ela havia trabalhado duro para processar. Mas vê-los através dos olhos do cineasta e ouvir as perspectivas dos homens que salvara lhe deu um novo entendimento sobre a importância daquele dia. Começou a aceitar que o que fizera realmente fora extraordinário, mesmo que não conseguisse abraçar totalmente o título de heroína. O documentário gerou conversas sobre o serviço militar, os sacrifícios dos soldados e suas famílias e a importância de honrar veteranos. Escolas em todo o país o exibiram para estudantes como exemplo de liderança e coragem. Grupos de veteranos o usaram para facilitar discussões sobre trauma de combate e recuperação. Maya passou a ser convidada para falar nesses eventos e, gradualmente, tornou-se mais confortável em compartilhar sua história como forma de homenagear todos os que serviram. 3 anos após a emboscada, os 4 fuzileiros que ela salvara reuniram-se em uma casa de praia na Carolina do Norte. Passaram o fim de semana juntos, compartilhando refeições, contando histórias e simplesmente desfrutando da companhia uns dos outros fora do contexto militar. Mitchell estava totalmente recuperado e havia retornado à vida civil, trabalhando como bombeiro. Danny era agora sargento, servindo na Califórnia e prosperando em sua carreira militar. Os outros 2 também haviam feito uma transição bem-sucedida, encontrando propósito e significado em suas vidas pós-militares. Na última noite da reunião, acenderam uma fogueira na praia e sentaram-se em volta dela conversando até tarde da noite. Eventualmente, o assunto voltou àquele dia no deserto, algo que raramente discutiam diretamente. Mitchell contou a Maya que lembrava muito pouco do resgate em si, apenas fragmentos de sensações e sons. Mas o que lembrava com absoluta clareza era de ter recobrado a consciência no hospital e saber o que ela havia feito. Naquele momento, ele compreendeu o verdadeiro significado do lema dos fuzileiros navais: Semper Fidelis, sempre fiéis. Danny falou sobre como a experiência havia mudado completamente sua perspectiva sobre a vida e o serviço. Disse que ver Maya arriscar tudo para salvá-lo, assim como aos outros, lhe mostrara o que realmente significava viver de acordo com os valores dos fuzileiros, em vez de apenas repeti-los. Ele dedicara sua carreira a ser digno da segunda chance que ela lhe dera, a honrar o sacrifício dela, tornando-se o melhor fuzileiro que pudesse ser. Os outros 2 fuzileiros compartilharam sentimentos semelhantes, explicando como as ações de Maya os haviam inspirado a viver de forma mais intencional e a nunca tomar um único dia como garantido. Eles falaram sobre os filhos que puderam criar, os marcos que tiveram a chance de presenciar, as vidas que puderam construir porque uma pessoa se recusou a deixá-los para trás. A gratidão era esmagadora, quase demais para Maya absorver. Ela os ouviu falar, finalmente permitindo-se aceitar o impacto de suas ações. Disse que salvá-los havia sido a coisa mais importante que já fizera, que saber que estavam vivos e prosperando dava sentido e propósito à sua vida. Explicou que os carregava consigo todos os dias, que a sobrevivência deles era a prova de que coragem e sacrifício podiam realmente fazer diferença no mundo. Agradeceu a eles por lhe darem a oportunidade de viver de acordo com os valores que jurara defender. À medida que o fogo se apagava e as estrelas surgiam no céu,
Os 5 permaneceram em um silêncio confortável. Estavam unidos por uma experiência que poucas pessoas poderiam entender, conectados por laços que durariam o resto da vida. Maya olhou em volta para seus rostos iluminados pelas últimas chamas e sentiu uma profunda sensação de paz. Ela havia servido com honra, cumprido suas promessas e trazido seus irmãos de volta para casa. Quaisquer que fossem os desafios futuros, ela os enfrentaria sabendo que vivera de acordo com os valores do corpo de fuzileiros e fizera diferença quando mais importava. A Navy Cross ainda pendia na parede de seu quarto, um lembrete daquele dia terrível e extraordinário. Mas Maya sabia que a verdadeira honra não estava na medalha ou no reconhecimento. Estava no fato de que 4 famílias permaneceram inteiras, porque ela se recusara a desistir. Estava na amizade e no respeito dos fuzileiros com quem servira. Estava na segunda chance de vida que Mitchell, Danny e os outros haviam recebido. Essas eram as verdadeiras recompensas de suas ações, mais valiosas do que qualquer medalha. A história de Maya tornou-se parte do folclore do corpo de fuzileiros, contada em treinamentos e usada como exemplo do ethos guerreiro. Mas, para ela mesma, foi simplesmente um momento definidor que revelou quem realmente era e do que era capaz quando posta à prova. Descobrira reservas de força e coragem que não sabia possuir, ultrapassara os limites da resistência humana e saíra da experiência para sempre transformada. A jovem texana que se alistara nos fuzileiros em busca de uma vida melhor havia encontrado algo muito mais valioso. Ela havia encontrado seu propósito e provado que a coragem de uma única pessoa podia mudar o mundo.